aqui mais um vídeo, agora trazendo sobre a temática da culpabilização. Esse é um tema que a gente ouve tanto e eu ouço muito, trabalho muito com essa questão dentro do set terapêutico e nada mais justo do que trazer aqui no canal para a gente poder destrinchar isso. E antes, lembrando que nós estamos com as inscrições abertas para o curso Superando o Abuso Narcisista. Esse é um percurso que eu mesma criei através de um trabalho que foi conduzido pela Thais Gibson, que é uma americana, que eu gosto muito do trabalho dela, juntamente com uma composição do meu próprio trabalho. E então fica aí aberto esse convite caso você sinta que está pronto ou que você está pronta para começar já a sair de todo esse processo de relacionamento tóxico e abusivo. Mas então vamos adentrar já nessa nossa temática. Acho que é interessante a gente fazer uma distinção do que é sentir culpa, a sensação da culpa. Então, ela é uma emoção que quando a gente sente é porque a gente fez alguma coisa de errado. E aí essa é uma sensação que ela acaba que ela não é tão confortável, muito pelo contrário. Ela é uma sensação desconfortável justamente como um incentivo para a gente não querer mais repetir essa mesma atitude que a gente teve. E justamente para a gente sair dessa culpa, a gente vai então passar pelo processo do arrependimento. Só que quando a gente está falando de sentir culpa numa relação tóxica e abusiva, a gente não está falando de que a gente sente culpa por coisas de que nós realmente erramos. Não. Muito pelo contrário. Quando a gente está falando em que uma vítima está sentindo culpa e é uma culpa constante, eu estou sempre sentindo culpa, Nádia, isso é algo que eu recebo muito no set terapêutico, mas em geral é uma culpa de algo que não aconteceu. Então, em uma relação narcisista, a vítima ela constantemente sente uma culpa, literalmente por não ter feito nada. E aí esse sentimento de culpa, ele vem de várias ordens. Existem, por exemplo, a sensação de culpa, às vezes a pessoa já saiu da relação, ela continua sentindo culpa por ter sentimentos ainda por aquela pessoa, porque sabe que ela tem transtorno, que ela causa prejuízos na própria vida dela, mas que ela continua pensando isso, acaba acometendo uma sensação de culpa. Pode ser uma culpa porque tem pensamentos negativos e falar, meu Deus, eu sou uma pessoa muito ruim e eu me sinto culpado por estar pensando mal dessa pessoa. Eu me sinto culpa muitas vezes quando eu preciso de colocar limites, então às vezes eu preciso de falar para essa pessoa parar de me ligar, ou eu vou querer bloquear essa pessoa, ou eu vou sair de um grupo de WhatsApp que eu pertencia e aí eu acabo me sentindo culpada e muitas vezes, apesar dessa ser a melhor forma, a forma mais saudável de se fazer numa relação tóxica e abusiva é colocar limites, você se sente culpado ou você se sente culpada. Não consegue entrar na dinâmica do silêncio para você não entrar mais nos conflitos. Você acaba se sentindo culpado muitas vezes por sentir que você está colocando mais tensão nesse relacionamento, se sente culpado por pensar mal da outra pessoa, eu já falei sobre isso. E aí então você acaba por se tornar o seu próprio crítico interno, o seu maior inimigo. E é justamente essa que é a cola que faz você permanecer em uma relação traumática narcisista. Então aqui é importante a gente entender que as pessoas que elas não possuem transtorno de personalidade narcisista, se você é uma vítima de uma relação tóxica, você provavelmente segue regras. Todos nós seguimos regras e normas da sociedade. E já o oposto dos narcisistas, existem os narcisistas que eles são arrogantes, que eles querem justamente se sobrepor a essas normas e regras da sociedade. Mas nós já não, a gente sente que se a gente está violando alguma dessas expectativas da sociedade, a gente acaba então por também se sentir culpado. Então a gente ouve, por exemplo,
normas e regrinhas da sociedade, de pessoas da nossa família falando, ah, porque você devia dar uma segunda chance, ou você não deveria ter se divorciado, ou você deve ser fiel à sua família, independente se a outra pessoa te traiu, se a outra pessoa te maltrata. E lembrar que tudo o que acontece em que uma pessoa narcisista faz você passar é dentro de casa. As pessoas que estão fora de casa, elas não conseguem enxergar todas esses maus tratos que são sutis, muitas vezes psicológicos, e é claro que considerando que existe muitas vezes o abuso físico, o abuso sexual também, né? Então, a culpa, ela é uma parte que ela mantém a justificativa e a dissonância cognitiva. Então, ela vai fazer com que você permaneça aí. Se você fez alguma coisa de errado, é claro, é só você fazer ajustes, você consertar se caso isso couber, assumir a responsabilidade que te cabe. Muitas vezes, na relação narcisista, você acaba assumindo responsabilidades que não são suas, justamente porque o narcisista, ele não tem essa formação de estrutura psíquica madura para que ele possa conduzir a dinâmica de uma relação buscando para si a própria responsabilidade. Muito pelo contrário, justamente por isso que ele está sempre culpabilizando você. E aí, então, se você sabe que você fez algo de errado, você se arrependeu, você viu que realmente precisa de melhorar, ok, a gente aprende, a gente não faz novamente. Só que quando a gente está falando em uma culpabilização que ela é originada na conexão traumática, aí a gente já está falando dos nossos medos de abandono e de rejeição, em que o narcisista, em que essa conexão traumática, ela acontece justamente pelas nossas feridas emocionais. Então você tem os seus medos, você tem os seus receios que você já traz, e que é claro que o narcisista, a pessoa do transtorno, ela vai se apropriando e vai aumentando essas feridas dentro de você conforme você vai convivendo com essa pessoa. Então, muitas vezes é o medo de estar errada, o medo de ser errada. Ai, meu Deus, vão perceber que eu realmente sou uma pessoa errada. Afinal de contas, é isso mesmo que o narcisista sempre fala. E é isso que fica pregando, essa é a peça que fica pregando na nossa cabeça. Eu realmente sou uma pessoa errada, eu realmente sempre fiz coisas erradas. Eu realmente preciso de, então, assumir esses problemas. Então, aqui é importante, na terapia eu tô sempre cuidando disso, né? É importante a gente desvendar esses monstros, porque afinal de contas, quando a gente está falando dos pensamentos, eles estão na nossa cabeça, eles estão na nossa mente. Então, os seus pensamentos, eles estão em um local que ele é imperceptível. Ninguém sabe realmente o que você está falando, mas é só na terapia que a gente consegue desvendar isso daí. Então, é justamente nesse desvelamento, talvez a palavra que eu usaria, para a gente poder lidar com esses pensamentos, né? Que eu trabalho muito nas sessões. E é na terapia que a gente cuida de uma forma de apreciar e cuidar com gentileza todos esses pensamentos que eles vão vindo à tona para a gente poder então diferenciar essa realidade de uma idealização, de uma imaginação e de muitas vezes de uma punição. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez que as inscrições para o percurso Superando o Abuso Narcisista estão abertas, vão ficar abertas até o dia 20 de maio de 2024. E eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez você e, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.